Olá, meu amigo, minha amiga, nem tudo está perdido. Aqui no Portal do José hoje, nós vamos querer jogar luz sobre alguns temas e essa luz a gente quer que se reflita até os gabinetes de alguns senadores que ainda podem mudar o voto em relação à reforma da Previdência. Alguns senadores que podem manter ligação com as suas bases, podem ter ainda uma preocupação com seres humanos, podem estar envolvidos com algumas causas e, por conta disso, não sejam seduzidos a votarem a favor do grande capital, dos grandes grupos financistas, dos grandes rentistas aqui no Brasil, dos grandes grupos de mídia que estão associados a bancos, a grupos de capitalização que querem ver essa proposta de reforma da Previdência aprovada, que só dará prejuízos ao cidadão comum, ao cidadão de carne e osso. Se você chegou agora, se inscreva no nosso portal, ajude a replicar os nossos temas aqui, os nossos vídeos, que você vai estar ajudando a jogar luz também sobre toda essa situação de trevas que o Brasil está envolto nesse momento. Bem, vamos entrar aqui em alguns temas específicos. Em primeiro lugar, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, que foi aprovada há alguns anos atrás, 62 senadores votaram a favor. Sabe o que aconteceu? 54 não conseguiram se reeleger. Foram banidos do processo eleitoral. Os senadores de agora estão percebendo que votar a favor da reforma da Previdência causará muito mais prejuízo eleitoral a eles do que se possa imaginar. Não é à toa que ninguém está colocando a cara para bater. Ninguém está chegando lá na tribuna e está defendendo a reforma antipatriótica e antipovo que está sendo colocada lá. A maior parte está se escondendo. E por que eles não falam, gente? Porque se eles forem na tribuna defender essas propostas, a gente vai pegar imagens da campanha deles, o que eles estão dizendo e mostrar a grande contradição e como é que eles estão votando contra os interesses da população de uma maneira geral. O governo de Messias disse que veio para se confrontar com a velha política. Mas o que é que eles estão fazendo? Estão colocando toda a sua força política para agir a favor das mesmas pessoas, os mesmos grupos que se beneficiam no Brasil ao longo de tantas décadas. Então o que tem de novo aí? O que tem de novo? Os interesses da família Marinho, os interesses dos bancos, dos grupos de capitalização, dos grupos de investimento, que estão ali dentro do Senado, dentro da Câmara, sempre protegidos e agora nesse governo tem a defesa desses mesmos interesses. O governo de Messias disse que ia se conflitar com a velha política. E quem que ele coloca para ser o articulador dentro do Senado? Dos interesses defendidos por esse governo, portanto, os interesses do grande capital. Eles colocam a Madre Teresa de Calcutá, o Frei Damião, Mahatma Gandhi, bom, até esses aí não poderia porque morreu todo mundo, né? Mas coloca o senador Fernando Bezerra. O senador Fernando Bezerra foi esse que, algumas semanas atrás, teve seu gabinete invadido por conta de ter entrado na linha de tiro da Operação Lava Jato, que detectou que ele teria recebido mais de 40 milhões de reais de propina. O senador Fernando Bezerra participou, inclusive, do governo Dilma, né? Então é um homem que a vida inteira foi político e é um homem que tem uma fortuna pessoal muito importante. Eu gostaria até de saber como é que faz para a gente, ao ser servidor público, em ser servidor público, como é que a gente fica rico multiplicando tanto patrimônio, hein? Essa fórmula poderia ser democratizada pelo senador. E esse senador circula de gabinete em gabinete tentando convencer os senadores que é muito importante votar contra o povo. Porque se você vota contra o povo hoje, amanhã o Brasil será um país melhor, né? Então vamos ver aqui como é que alguns senadores estão se comportando e o que a gente pode fazer para reverter alguns votos. Vamos pegar, por exemplo, a campanha para Senado do ex-jogador Romário, hoje senador. Vamos ver o que ele disse durante a campanha. Nasci na favela do Jacarezinho e cresci no subúrbio da Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Tive uma boa infância, apesar de pobre e com muita dificuldade, mas com tudo que eu precisava. Educação, saúde. Então o Romário fez a campanha para o Senado mostrando que é uma pessoa que veio das bases e, portanto, ele vai lutar por esses interesses. Aí colocou algumas pessoas que foram amigos dele, né, pessoas que acompanharam a trajetória dele, que botaram a cara ali na propaganda eleitoral e afiançaram que Romário iria atuar em favor do povo carioca. Vamos lá.
Ele quer sempre fazer o melhor. O Romário foi um achado na política, pela coragem dele. Ele diz o que pensa. Então vai ser nossa voz. Senador Romário, o senhor vai dizer para esse pessoal que eles não vão conseguir se aposentar jamais? Jamais, povo. E não dá para decepcionar nossa gente. Ser do povo só me faz acreditar que eu tenho que representar cada um de vocês em Brasília. Maior responsabilidade que essa, não tem. Vote 400. Olha, isso aí foi a fala do senador Romário à época da campanha eleitoral. Para ele não dizer que votou sem ter muita informação, nós vamos colocar aqui um trechinho da exposição, da longa exposição que fez o senador Paulo Paim, que é um especialista em questões previdenciárias, questões de direito do trabalho, e vamos ver lá aqui que ele apontou de críticas a esse projeto de reforma da Previdência. Senador Eduardo. Fui presidente de CIPA, fui supervisor de segurança, e aí, presidente, eu posso afirmar com segurança, não é justo. O camarada projetou a sua vida, vamos pegar um vigilante, são 4 milhões de vigilantes no Brasil. Ele programou sua vida para se aposentar com 25 anos de contribuição, meu Deus do céu. E esse 25 anos ele vai completar em novembro. Sabe o que vai acontecer em novembro? Ele não vai se aposentar nem com 25, nem com 30, nem com 35. Vai se aposentar só com 40 anos de contribuição. Que transição é essa? Não vai se aposentar nunca. 65 de idade. Que me expliquem isso, mas é uma loucura tão grande que botaram na Constituição, eu estou resumindo, é proibido se adicionar, se aposentar quem trabalha em linha de alto risco, que é a periculosidade. É proibido. Veja o desespero dessas pessoas, e não é só eles, é guarda de trânsito, é eletricista, eu já falei do vigilante, é aqueles que trabalham com agrotóxicos, com produtos químicos explosivos. Dá 20 milhões de pessoas que vão perder o direito de se aposentar, não vão se aposentar nunca. Olha só, senador Romário, os senadores da República, normalmente eles passaram pela vida toda em outros cargos políticos, estão em final de carreira política, que é o máximo, né, dentro da carreira política, estar no Senado. São ex-governadores, são pessoas ricas e que não têm mais nada a perder e estão ali praticamente de hobby, muitos deles. O senhor ainda tem um futuro pela frente. O senhor foi eleito não por essas corporações, mas foi eleito por essas pessoas mais simples que depositaram no senhor esse voto. Então reflita, senador, não faça essa besteira de votar contra esses próprios eleitores, porque o senhor não vai ter coragem de dizer para eles, numa reunião lá no Jacarezinho, o senhor entrar dentro de um trem, entrar dentro de um ônibus lotado e dizer para aquelas pessoas que elas não vão poder se aposentar mais porque o senhor ajudou a destruir o futuro da aposentadoria dessas pessoas, né? Então ainda é possível fazer alguma coisa. O senador Romário, inclusive, numa das propagandas eleitorais dele, ele colocava aqui o quão a gente tem que respeitar a Constituição, né? O quanto importante é conhecer a Constituição. As manifestações de junho do ano passado significaram despertar da cidadania, principalmente entre os jovens. Mas para realmente alcançar nosso objetivo, é preciso estar ligado nos direitos e deveres de todo cidadão. Estou indo agora conversar com Márcio Saraiva. É um professor, cientista político, meu amigo, para saber dele o que ele entende, o que ele acha do meu projeto sobre o estudo da Constituição, já no ensino médio e fundamental. Então, senador Romário, o senhor acha que a população toda tem que conhecer a Constituição, né? E a Constituição que o senhor quer que todo mundo conheça, no artigo 194, diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, como é que o senhor vai votar contrário à Constituição se o senhor prometeu na sua campanha que ia defender a Constituição? Então, os eleitores, a massa de eleitores cariocas que tem no senhor uma pessoa do bem, uma pessoa que deveria estar ao lado do povo carioca, o senhor não pode cometer essa insanidade de massacrar esse povo, né? Se o senhor fosse uma pessoa que nascida em berço de ouro, na elite, o senhor estaria fazendo um papel tradicional que essas pessoas sempre fazem.
Vamos pegar aqui o senador Cajuru, porque o senador Cajuru também é uma pessoa que é possível que ele repense esse voto dele a favor dessa reforma da Previdência que vai massacrar seus eleitores. Ele criou uma situação sui generis, onde ele, quando vai votar, ele escuta o ex-senador Pedro Simão, que não foi eleito junto com ele, né? Quem foi eleito foi o Cajuru, e ele escuta também ele dá razão, ou ele dá atenção a uma votação que ele faz pela internet. Então, se os eleitores de Cajuru resolvem fazer um suicídio coletivo, isso significa que todo mundo tem que ir junto nesse suicídio? Senador, o senhor está ali para representar os interesses da maioria. Se boa parte do seu eleitorado não está esclarecido sobre a reforma da Previdência, porque não dá para acreditar que a maior parte dos seus eleitores querem abrir mão de seus direitos previdenciários. As pessoas não estão sentindo agora o peso dessa reforma. Elas vão passar a sentir quando a reforma passar e elas gradativamente forem buscar direitos junto à Previdência e à Seguridade Social, e lá elas não encontrarão absolutamente nada. E o que vai se dizer para essas pessoas? Então, senador, a sua responsabilidade é muito maior. A gente, quando tem que tomar uma atitude favorável a determinada situação, é aí que a nossa liderança tem que aparecer. A gente não tem que ficar submisso a incorreções. A gente não pode assistir as pessoas caminharem para o abismo e achar que elas estão indo para o abismo, eu vou apoiar porque elas querem assim. Não, só tem que se posicionar. Vamos lá. Por isso que na pesquisa, podem ver aí nas minhas redes, eu coloco lá os pontos negativos e os pontos positivos, para ver se as pessoas conseguem entender. Porque eu tenho coragem de dizer isso. A maioria da população brasileira não sabe o que consta nessa reforma, especialmente os seus pontos negativos. Então, senador, se o senhor está reconhecendo que a própria população não sabe como estão os principais pontos, como é que o senhor vai votar a favor de uma situação como essa? Não é? Então também eu acho, muita gente no Brasil inteiro que é admiradora de Cajuru veio aqui no nosso portal fazer crítica super decepcionada com o senador Cajuru. Então a gente espera aqui que o nosso programa sirva aqui de uma ferramenta também para alterar esse posicionamento do senador Cajuru e do senador Romário. Outros senadores também podem ser sensibilizados diante desse massacre que está na direção dos direitos sociais do povo brasileiro. Então a gente vai tentar aqui dar nossa contribuição. Gente, se gostou do vídeo, se integre nessa nossa caminhada e ajude o nosso portal a crescer e cada vez mais as mensagens chegarem a todos os lados, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!